Uma sistemática, estamos fazendo isso continuamente, aos domingos. Nós estamos seguindo este roteiro e hoje nós vamos dar mais um passo, né, na exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E inicialmente, irmãos, eu queria dizer que quando nós estudamos a história da igreja à luz da palavra de Deus, nós descobrimos que a igreja do Senhor, no início, ela foi muito perseguida. Nós já ouvimos falar disso com toda certeza, mas quando nós nos aprofundamos nesse estudo, nós vamos ver que de forma extremada ela viveu momentos de violência e de outras maneiras de perseguição. Aliás, a primeira estratégia de Satanás para com a igreja, com os primeiros cristãos, foi usada a violência aos seguidores de Cristo, do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E isto, irmãos, os cristãos, eles eram espancados, eram assassinados, eles eram torturados e às vezes esquartejados, quando em outras ocasiões eles eram envolvidos com peles de animais e jogados aos cães selvagens para que eles fossem dilacerados e mortos. Havia de fato pessoas que eram fiéis a Cristo nestes termos, de tal forma que davam suas vidas e não negavam ao Senhor Jesus. Isto era a igreja do início dela. E, queridos amados, tudo isso pela propagação do Evangelho, pela fidelidade ao Senhor, por entender a redenção que alcançou corações de homens e mulheres que viviam distante e perdidos em sua trajetória de vida. Diante, irmãos, do insucesso do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, houve de fato uma modificação na estratégia de poder estancar o crescimento da igreja e a propagação do Evangelho. E aí utilizou-se da ferramenta do engano. Agora não é mais por derramamento de sangue, mas agora seria por enganar a igreja ou enganar pessoas com seus ensinamentos distorcidos, com a ideologia de muitas coisas que adentraram na igreja desde muito no início. E na época, irmãos, pelo fato da igreja viver em santidade e caminhar bem diante do Senhor, em um determinado momento, o Evangelho então foi propagado em muitas regiões do mundo. Alguns pagãos então começaram agora a passar a professar a fé em Cristo, mas que na verdade eles não tinham se arrependido verdadeiramente das suas obras pecaminosas. Era de fato uma adesão à igreja e eles de fato não negaram o seu próprio eu verdadeiramente. Diziam com a boca que criam em Cristo Jesus, mas que eles continuavam a adorar os seus ídolos e manter então comportamentos frívolos diante daquilo que a palavra de Deus trazia como consciência de vida na continuidade da trajetória. A palavra frívolo quer dizer que não tem valor, comportamentos descuidados e sem nenhum tipo de comprometimento. Assim, queridos, a igreja que sempre buscou um padrão alto na sua santidade, ela teve que baixar o seu padrão para aceitar então esses pagãos que professavam a fé em Cristo Jesus, e a partir daí a igreja começou a se corromper. Houve agora uma perda substancial da sua essência como povo de Deus, como igreja do Senhor, que agora marchava diante da perspectiva, né, da organização, do ajuntamento dos santos e na época mais recente. Queridos amados, daí, na verdade, sempre houve então dois grupos, passou a existir dois grupos mais evidentes dentro da igreja de Cristo. Havia um grupo que estudava de fato as Escrituras, que eram fiéis às Escrituras Sagradas, que buscavam viver de acordo com as palavras do Senhor, com a palavra de Deus, buscava seguir o Mestre, os passos do Senhor. E de todo o coração eles renunciavam, buscando sempre corrigir as suas rotas erradas, conformando-se então em viver debaixo da graça do Senhor e amorosamente e graciosamente usufruindo, né, da presença do Senhor em suas vidas. Porém, dentro da igreja começou a surgir então esse outro grupo que evita as claras, as práticas das verdades bíblicas que mostram suas condições pecaminosas. É interessante, irmãos, observar que Paulo chama esses irmãos que estão infiltrados dentro de todas as igrejas do mundo inteiro, ele considera-os de irmãos, conforme nós vimos no início da carta aos Coríntios, como de fato aqueles irmãos, haviam de fato grupos assim dentro da igreja,
e ele se dirige a esses irmãos como, de fato, irmãos. E essas pessoas, irmãos, de fato, são chamadas pelo próprio apóstolo Paulo como pessoas carnais, ou crentes carnais. E dentro da igreja há essa presença, e lá eles estão, e pode ser, de fato, percebido nas palavras do apóstolo Paulo, a presença, marcante dessas pessoas, diante de todos os frutos que são observados, de toda a perspectiva espiritual que eles não tinham diante daquilo que eles viviam. É bem verdade que esta realidade também pode ser encontrada nos dias de hoje. Nós encontramos hoje na igreja do Senhor Jesus, em todo o mundo, este tipo de classificação de pessoas que assim vivem, mas muitos pensam, irmãos, ser cristãos, cristãos verdadeiros, e nós podemos observar no texto de hoje que muitos pensam serem cristãos verdadeiros, mas de fato são cristãos carnais, que vivem em pecado aberto, muitas vezes em algumas áreas, determinadas áreas, mas não é assim necessariamente. O cristão carnal é todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus, mas não vivem ainda de acordo com aquilo que a palavra diz, vivem num processo chamado santificação e não conseguem se despreender de áreas que são nevrálgicas à sua fé. São crentes ainda que convivem ainda com a presença muito forte do mundo ainda em suas vidas. E meus irmãos, mas pode ser também aquele irmão, aquele líder que trabalha muito na igreja, que faz muito pela igreja, que se dedica à igreja, que está envolvido com as coisas da igreja e parece que está tudo bem. Pode ser também, irmãos, um membro, um diretor, pode ser um diácono, um presbítero, até um pastor que prega na igreja, pode ser aquele que é muito ativo e assim mesmo ainda ser um crente carnal. Este, irmãos, era o contexto predominante que norteava a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo agora vai tratar desta igreja amorosamente, cuidadosamente, para trazê-los então à consciência e mostrar que de fato havia um caminho a ser retornado, havia de fato uma rota a ser reestabelecida na vida daquela igreja. E por isso nós vamos abrir o texto sagrado de 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 13 até o capítulo 3, versos do 1 até o 4. Nós vamos fazer a leitura destes versos agora. 1 Coríntios 2, a partir do 13. Diz assim a palavra de Deus: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural, lembre dessa palavra, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, mas pude alimentá-los, aliás, não pude alimentá-los como comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúme e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Vamos orar ao Senhor? Amado Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, nós nos aproximamos e nos curvamos, ó Deus. Queremos, ó Pai, Te pedir, Senhor, que o Senhor ajude-nos nesta ministração, que o Senhor, Deus, vá adiante de nós,
que as tuas mãos poderosas, Pai, estejam levando-nos cativos ao trono da graça, Senhor, tendo nossas mentes iluminadas pelo teu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender a tua palavra que será ministrada nesta noite. Obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão, que seja para nós um tempo maravilhoso de crescimento e de mudanças consideráveis de rotas em nossas próprias vidas, para que assim, ó Deus, sejamos por ti abençoados. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, a esta altura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele então confronta o verdadeiro problema que estava por trás da divisão que havia na igreja. Observe que esse tema de divisão na igreja de Coríntios era extremamente evidente. E o apóstolo Paulo, ele foi forte nisso, ele dedica muito tempo na sua carta para falar sobre o problema de divisão dentro da igreja, porque haviam partidarismos, grupinhos dentro da igreja, e eles brigavam e eles não se entendiam, e havia de fato um contexto complicadíssimo para aquilo que se chama igreja do Senhor Jesus. Então, observe que ele agora começa a trazer um aspecto mais claro quanto a identificação daquilo que estava acontecendo, pois ele os chamou de carnais. Porém, irmãos, para Paulo chegar a esta conclusão, houve um caminho estudado e analisado pelo próprio apóstolo Paulo, diante de fatos ocorridos, existentes, diante do relatório que ele recebera da casa de Cloe. E assim nós podemos observar que do primeiro capítulo até agora, a gente pôde perceber que havia de fato a formação desses grupos, dessas divisões dentro da igreja, em torno de celebridades, de pessoas que viveram a história recente da igreja. Era uma igreja com 3 anos de caminhada, de existência, e ali, aqueles homens que passaram ali, eles arrebanharam, não por vontade própria, mas grupos se destacaram sendo seguidores dessas pessoas, e isto foi, irmãos, algo extremamente danoso para a igreja, porque a atenção dos corações não se fixavam em Cristo, que era o dono da mensagem, mas sim nas pessoas que estavam ali dirigindo a igreja. O apóstolo Paulo também, ele percebeu que havia uma comparação de pregadores, né? E a formação desses grupos, então, era um reflexo daquilo que eles olhavam apenas como sabedoria humana, e não a sabedoria de Cristo, que é a cruz do Calvário, é a cruz de Cristo. E assim, meus irmãos, a igreja, ela deveria estar com o seu foco sendo predominantemente ligados na centralidade da pessoa de Cristo e não em homens. O apóstolo Paulo percebeu isto naquela igreja. Observe que Paulo também, irmãos, ele relembra que a igreja primitiva, ela era formada por pessoas simples, por pessoas não muito de pessoas nobres naquele tempo, mas que havia de fato uma essência de humildade e de simplicidade em Cristo Jesus, né? Então a igreja tinha este perfil, esse traço, né, existente, a igreja primitiva, que na verdade aqui não serviu de exemplo para a igreja dos Coríntios. Observe, irmãos, que Paulo, ele destaca que o tipo de pregação que ele usou foi lá no início, na fundação da igreja, foi de fato Cristo crucificado, foi a pregação dele. A pregação que não teve nenhum tipo de eloquência, nenhum tipo de retórica, nenhum tipo de demonstração de conhecimento, que de fato ele mesmo tinha. Ele poderia utilizar dessas ferramentas para poder ser o grande pregador, mas o apóstolo Paulo ele é muito claro, ele traz o evangelho simples, o evangelho que sem nenhum tipo de acessório para poder florear a mensagem do evangelho. Ele não usou dessas ferramentas, porque muitos escritos do apóstolo Paulo foram escritos impactantes, que impactaram o mundo ocidental, o mundo oriental, muito além de qualquer filósofo existente no mundo até hoje. Os escritos do apóstolo Paulo foi muito mais além. Louvado seja Deus por isso. Observe que ele foi formado em 3 culturas distintas. O objetivo, irmãos, era que aqueles crentes, eles ancorassem a sua fé baseada em Cristo e não na pessoa dele. E o apóstolo sabiamente utilizou-se então de linguagem simples, de verdades profundas, porém, não deixando a veracidade do conteúdo daquilo que Cristo representava, sendo ele aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo fixou-se nisso. Paulo então, irmãos, apresentou a sabedoria da cruz e suas implicações, porque não é só na cruz, mas quais são as implicações que a cruz de Cristo ela tem sobre a igreja.
Precisamos pensar nisso, naquilo que resultou a morte de Cristo na cruz. E foi isso que o apóstolo Paulo trouxe, não é? Sendo então a sua mensagem lá na fundação da igreja, que 3 anos depois, agora na carta, ele lamenta que toda a igreja tivesse envolvida com esse tipo de coisa. O verdadeiro crente espiritual, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 tipos de pessoas no texto que nós lemos. Na igreja existem as pessoas naturais, as pessoas espirituais e as pessoas carnais. E nós podemos então compreender que este argumento do apóstolo Paulo, que Paulo percorre então em toda a sua argumentação, é de fato embasamento para trazer, olhando os fatos acontecidos na igreja, uma resolução. Ele tinha que trazer aqui um veredito daquilo que estava acontecendo. E estava acontecendo algo terrível, que não é para acontecer. Ora, quando nós olhamos para outras passagens bíblicas, a palavra de Deus aponta que a igreja deve viver uma unidade e não uma divisão. Na igreja não pode haver uma departamentalização na sua essência de vida comunitária, onde alguns optam por viver junto de alguns em detrimento de outros por questões de apenas vontades pessoais, e isto traz um dano terrível para a igreja. Observe que este assunto daqui que nós estamos refletindo hoje, isso foi escrito há muitos anos atrás e já tinha esse tipo de problema, diante da imaturidade espiritual daquilo que se entendia como igreja de Cristo. Meus irmãos, observe que o apóstolo Paulo ele foi incisivo, ele foi em cima daquilo que de fato estava nos bastidores, aquilo que era de fato o ponto central, nuclear do problema que estava acontecendo. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 13, que nós vamos agora expor os versos, não é? De forma objetiva, logicamente, mas que nós possamos compreender aquilo que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Observe que o verso 13 do capítulo 2 diz: disto também falamos. Disto o quê? Ele falou de tudo aquilo que ele falou atrás aqui, né? Do evangelho, da sabedoria de Deus, da mensagem da cruz, da vocação dos santos, de tudo que ele falou. Então ele agora no verso 13, ele agora começa agora a destrinchar o seu veredito final, né? O seu laudo da igreja. Então disto também falamos, não em palavras distintas, pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Observe, irmãos, que Paulo, ele não ensinou a sabedoria da época, ele não usou da filosofia, ele não usou dos ensinamentos dos mais estudiosos, dos sábios da época, dos nobres e poderosos, não. Ele não transmitiu uma mensagem que emanasse da sabedoria humana. Paulo, ele expõe a sabedoria secreta de Deus. Que mensagem secreta de Deus? O Evangelho. Aquilo que está escrito aqui no verso 9, que nós lemos no domingo passado. Esta mensagem secreta, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isto aqui a mensagem secreta, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não são as bênçãos materiais, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o céu que está falando aqui, fala daquilo que o Senhor Jesus, ele veio fazer, da obra redentora de Cristo, o Evangelho salvador e transformador do Senhor Jesus. Observe, irmãos, que é nesta direção que o apóstolo Paulo agora, ele traz a mesa da discussão e da sua fala, e ele traz, irmãos, algo interessante, que a origem do Evangelho, de fato, ela é espiritual. O Evangelho é espiritual e a transmissão dele também é espiritual. O Senhor é quem nos dá as palavras, nos dá inteligência e argumentação, apresenta-nos a lógica de uma sabedoria extremada, que nenhum outro livro no mundo fala sobre a revelação do Deus Criador, sobre todas as coisas e Salvador. Observe, irmãos, que nisto o apóstolo Paulo então se curva e ele traz, de fato, este conteúdo do verso 13, apontando que ele trata de coisas espirituais com espirituais. E isto nos traz um ponto importante, de que quando nós tratamos de coisas espirituais com quem não é espiritual, não haverá nenhum proveito, porque o não espiritual ele não vai entender, ele não vai compreender.
a gente vai falar de coisas assim, de coisas da palavra de Deus, coisas do que Deus de fato traz como verdade absoluta, e aquele vai somente ouvir, quem sabe achar bonito, quem sabe achar legal, achar muito interessante o trabalho da palavra, a ministração, mas que na verdade, irmãos, nenhum efeito haverá, não haverá compreensão. Assim sendo, observe que o apóstolo está construindo um raciocínio para a sua conclusão acerca daquela igreja. Dos versos 14 até o verso 16, nós vamos encontrar aqui, irmãos, o destrinchar dessas pessoas que são naturais, espirituais e carnais um pouco mais adiante. Observe que no verso 14, ora, a pessoa natural, ele vai explicar agora o que é o não, o que é falar de coisas espirituais para não espirituais. Observe que a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas, ou seja, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. E assim, queridos, observe que Paulo então começa a apresentar nos próximos versos, que é os versos 14 a 16, uma classificação de pessoas, relativas ao ambiente de compreensão acerca da sabedoria de Deus. E queridos, o que de fato seria então esta pessoa natural? É a pessoa, irmãos, que não compreende as coisas de Deus. Ela tem uma mente humanista, ela tem uma mente politeísta, onde muitos deuses ocupam o espaço de seu coração. E assim, não entendem a mensagem da cruz, não entendem o Evangelho. A mensagem da cruz para essa pessoa é loucura. São coisas espirituais que não conseguem discernir, porque só discernem o Evangelho de Jesus aqueles que são de fato espirituais. E meus irmãos, por natureza nascemos ímpios, inimigos de Deus. Nós nascemos assim, por natureza, não é? Porque nós somos herdeiros de Adão e Eva. Nosso nascedouro lá no início da nossa genealogia, da nossa estrutura federal, né? Nós nascemos cegos para Deus. Observe que a W. Pink, neste mesmo assunto, ele traz uma citação importante que eu queria ler para os irmãos. O homem natural é incapaz de vir a Cristo. Se temos João 6,4, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, só se deixa de ser natural para ser espiritual aqueles quem Deus traz, aquele quem Deus vai buscar, como foi no nosso caso, e no caso de tantos outros milhões daqueles que servem ao Senhor. A razão pela qual duro é este discurso, que foi dito lá no Evangelho, até mesmo para milhares que professam ser cristãos, é que eles fracassaram completamente em compreender o terrível estrago que a queda provocou. E o que é pior, eles mesmos não se dão conta da chaga que existe em seus próprios corações. Certamente, se o Espírito Santo já os tivesse despertado da morte espiritual e lhe dado ver alguma coisa do pavoroso estado que estão por natureza e feito sentir que as suas mentes carnais são inimizade contra Deus, então eles não mais discordariam desta solene palavra de Cristo, mas aquele que está espiritualmente morto, ele não pode ver e nem sentir espiritualmente. Assim diz a W. Pink. Observe, irmãos, que quando o apóstolo Paulo começa então a falar sobre esta classificação de pessoas, ele já diz, as pessoas naturais, elas não aceitam, elas recusam a palavra, elas não vão de forma alguma entender. Quantos familiares nossos, que lá na fundação da igreja, na plantação da igreja, lá em Pilar, onde meu pai é pastor também, quantos parentes nossos ouviram o Evangelho e se converteram? Vários. Mas quantos outros ouviram anos a fio e até hoje não se converteram? Alguns até já morreram. E isso, irmãos, não somos nós que provocamos a conversão, a transformação do homem natural para o homem espiritual. Assim sendo, o apóstolo Paulo traz agora, em segundo lugar, os espirituais, que aí exatamente, irmãos, dentro desta perspectiva, são aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas,
que entende as coisas de Deus, a forma como Deus trabalha, que se curva diante dele, do Senhor, que tem o seu ego negado, que tem o seu eu transformado, que faz a vontade do Senhor, que busca acertar, mesmo uma falha aqui, outra ali, mas ele está em busca de perdão, em busca de arrependimento, em busca de viver uma vida que agrada ao Senhor, que produz frutos do Espírito Santo. Os espirituais, irmãos, a sua vida pertence ao Senhor Jesus, tem facilidade de compreender, de se arrepender, de confessar o pecado, de abandonar então pecados que estão impregnados no coração, que são arraigados e nutridos. Estes crentes espirituais, eles têm a vida guiada de fato pelo Espírito Santo. Ele teve de fato, irmãos, assim uma genuína conversão a Cristo. Esses são os espirituais. Estes, de forma clara, eles entendem, avaliam e recebem todas as coisas que o Espírito Santo ensina. Ele se curva às Escrituras, ele não vai picotar para dizer não, aqui é conveniente para mim, aqui eu acredito, essa parte aqui que não é conveniente para mim, eu não aceito. Não, o espiritual, ele diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus revelada e ela é palavra para a minha vida, e naquilo que eu estiver precisando consertar, estou eu aqui, Senhor, para poder ser moldado pelo Teu poder. O crente espiritual, irmãos, ele vive assim, ele alegremente, ele serve ao Senhor. Ele chega no local de culto com o coração quebrantado, alegre, feliz e satisfeito, e ainda lisonjeado pela graça do Senhor de ter o alcançado. O espiritual, ele não mede esforços, ele estende os seus braços para fazer a obra do Senhor, além, um pouco mais além do que o braço às vezes alcança. Observe, irmãos, que nesta perspectiva, nós podemos encontrar o apóstolo Paulo citando, trazendo como um ponto de que era para que aqueles irmãos estivessem já neste estágio e não estão. Então ele está trazendo essa classificação, que dentro da igreja tem as pessoas naturais, que vão à igreja, que acha bonito, que é legal, o louvor é massa, tal, tudo, clima bom, bacana, eu gosto, me habituei a isso, tal, mas a palavra de Deus nunca transformou o coração, porque não aceita a palavra de Deus. Nunca houve quebrantamento, nunca. E aí tem os espirituais, que são estes servos do Senhor. Mas observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando chega no verso 16, né, ele agora faz uma citação de Isaías capítulo 40, verso 13. Ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é exatamente a perspectiva de que a minha mente ela foi transformada, a minha mente foi modificada, os meus valores são outros agora, a minha forma de enxergar, a minha cosmovisão, ela passa a ser agora uma cosmovisão modificada de acordo com aquilo que o meu Salvador, ele estabelece para que nós, como igreja de Cristo, vivamos. Observe que o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz uma construção inteligente, uma construção maravilhosa para poder chegar ao ponto onde ele quer, que é tocar na ferida do que estava acontecendo. Observe que assim, queridos, quando nós olhamos então para esta porção, né, do apóstolo Paulo, esse verso 16, é de fato uma citação de Isaías, mas porém temos a mente do Senhor, assim diz Isaías, ou seja, pensamos e agimos de acordo com as implicações da cruz de Cristo. A gente vive de acordo, os espirituais vivem de acordo com as implicações da cruz de Cristo. E isso, irmãos, nos leva a ter uma compreensão importante, pois a mente de Cristo contrasta fortemente com a sabedoria humana, sabedoria do mundo. A sabedoria de Cristo é a sabedoria perfeita, é uma sabedoria que não se pode comparar com a sabedoria humana em nenhum aspecto. Assim, queridos, por meio dele nós fomos revelados mistérios que estavam ocultos através dos tempos, até que Cristo foi enviado para nos revelar o Pai e nos mostrar o caminho. Amém por isso. Ele veio a revelar o caráter de Deus, pois ele era o Deus ele foi o Deus que se fez carne aqui como homem.
Ele foi a revelação, a forma mais perfeita, né? A demonstração, a expressão perfeita do ser de Deus, foi Cristo. Então ele de fato foi quem trouxe, né, este aspecto revelacional do caráter de Deus, trazendo a verdade do Evangelho e a esperança eterna para que nós possamos viver nele. Todas as coisas, irmãos, observe que todas as vezes que nós tomamos decisões, todas as vezes que nós damos um conselho a alguém, que nos é requerida uma opinião quanto à vida, quando nos é requerida a razão da nossa fé, eu ajo ou respondo em desacordo com a palavra de Deus quando eu não sou espiritual. É uma fonte que evidencia de forma clara se eu tenho uma mente espiritual ou uma mente natural. E queridos, como está faltando isso no nosso tempo? Quantos crentes nominais, que a gente chama de nominal, que é o crente de nome, que não aceita de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, que a palavra de Deus o confronte, porque ele age do jeito que ele quer, é da forma que ele achar que está certo, é da forma que ele agora olha para as Escrituras e, como eu falei domingo passado, ele olha e diz: não, eu sei que está dizendo, mas eu não faço. Pronto, esse está longe ainda, e a minha esperança é que ele seja trazido, né? Observe, irmãos, que quando nós entramos no capítulo 3 e o primeiro verso, o apóstolo Paulo então agora afunila a situação no seu diagnóstico e diz: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. E aqui, meus irmãos, nós podemos ter a seguinte compreensão. Paulo chega a esse verso primeiro, depois de juntar tudo o que ele já tinha observado, percebido, e aquilo que fez com que ele pudesse concluir, e ele traz então este confronto aos coríntios no problema fundamental da divisão que havia lá. Porque, irmãos, um povo dividido não subsiste, o reino dividido não subsiste, uma igreja dividida não vai funcionar, uma família dividida vai para onde? Como? Uma família que vai um para um lado, outro para outro, não vai funcionar, não vai prosperar. É claro que não vai dar certo. E uma igreja dividida vai para onde? Era o que havia em Corinto. Uma igreja toda dividida. Eu imagino que ia ter um culto e dizia assim: não, nosso grupo não vai hoje, que a gente combinou que para se juntar com aquele outro grupo a gente não vai junto. Eu imagino que é mais ou menos assim. E como isso é danoso, como isso é problemático, né? É tão problemático que o apóstolo Paulo traz tantas coisas, irmãos, que dando uma atenção maior a este tema. E, queridos, observando, meus irmãos, tudo isso, houve de fato esse confronto do problema central, e a resolução do apóstolo Paulo, nada mais, nada menos, a falta da mentalidade de Cristo naqueles irmãos, ou seja, de uma mentalidade espiritual no meio da igreja. Logo, eles foram considerados pelo apóstolo Paulo como crentes carnais, homens carnais. É por aqui, irmãos, por onde o apóstolo Paulo então chega no seu objetivo, o objetivo declarativo. Ele os declara como carnais. É onde então nós podemos ver que, de fato, as atitudes vivenciadas por aqueles irmãos não denotavam espiritualidade. Paulo então, irmãos, preparou o terreno argumentativo para expô-los diante do espelho. Era como se o apóstolo Paulo colocasse um grande espelho e dissesse: olhem aqui como é que vocês estão. E, meus irmãos, os crentes carnais, conforme o apóstolo Paulo falou, eram crentes. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, segundo versículo, vamos lá olhar, capítulo 1, verso 2, ele diz que, no verso 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, que estava com ele, a igreja de Deus que está em Coríntios. Observe que ele os considera como igreja.
Ele não faz a distinção. Essa carta vai para os irmãos espirituais, os outros não. Ou então, essa vai para os carnais, não os espirituais, não. Ele trata como igreja, não é? E isto é um ponto importante para ser aqui compreendido. Mas eles pensavam, os crentes carnais, irmãos, eles de fato pensavam como pessoas do mundo. A sua mente, o pensamento deles era como pessoas do mundo. Ainda não entenderam a cruz de Cristo e suas implicações. São pessoas que têm dificuldade, né, como nós falamos, de retornar de si mesmo para olhar para o Senhor e reconhecer que as suas dificuldades pecaminosas os impedem de caminhar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais. E quem é que vive assim, de encobrir as suas transgressões, de esconder? Os que são carnais. Mas os que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Há uma palavra de esperança para o crente carnal. Observe, irmãos, que ele diz que vocês são carnais como crianças. E o que é que significa? Porque de fato a palavra como criança no entendimento de que a criança ela é imatura, a criança ela não tem maturidade, a criança ela é ingênua, a criança ela não desenvolveu ainda as habilidades necessárias. Então ele as trata como crianças e faz uma analogia sobre a alimentação que ele deu para estas crianças no início da igreja. Assim sendo, irmãos, de fato, eles viviam nesta compreensão infantil ainda, medíocre, limitada, imatura, que não desenvolveu nos 3 anos de igreja, e de fato estavam nesse processo de santificação demorado demais, porque não cresceram, não desenvolveram. E como é que a gente pode, irmãos, observar o crente carnal nos dias de hoje, por exemplo? Não é? São homens e mulheres, por exemplo, que se convertem e não abandonam a vaidade do corpo, por exemplo. Ainda vivem na sensualidade. São pessoas que ainda não teve o seu guarda-roupa transformado, porque acham que são crentes, mas que ainda podem ter aquela mãozinha lá, não é? Naquilo que era bom lá no mundo quando estava por lá. Não é? E isto, de fato, irmãos, é o crente carnal. São comerciantes que se convertem, mas tem áreas de sua vida que ainda agem como se fosse no mundo. São famílias, irmãos, que se convertem, não é? Famílias inteiras que são convertidas, mas as prioridades desta família não é uma prioridade espiritual, de relacionamento com o noivo e com a noiva. A sua liturgia de vida não foi em nenhum momento modificada, continua do mesmo jeito, toca o barco. Então, de fato, irmãos, este é o entendimento de que nós precisamos olhar para nós. Se em alguma área da nossa vida nós estejamos vivendo com a nossa mentalidade ainda no mundo, estando nós nos caminhos do Senhor. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você, que nos assiste e que está aqui presente. Precisamos, irmãos, olhar para este exemplo de igreja, chamado Igreja dos Coríntios, ou de Corinto, e olhar para nós hoje. Como é que está a nossa mentalidade? É uma mentalidade espiritual ou é uma mentalidade carnal? A diferença, os valores estão impregnados do crente espiritual, do crente carnal. E aí, meus irmãos, observe que o apóstolo Paulo, no verso 2, ele traz agora as evidências claras, dizendo aqui, ó, está aqui o que vocês estão fazendo, presta atenção, olha aqui como é que está. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para isso, a gente fica assim impressionado, né, com o relatório do apóstolo Paulo, pois o verso 2 diz assim, do capítulo 3, eu lhes dei leite para beber. Isso ele está falando quando fundou a igreja. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Mas ainda agora, nem ainda agora, porque vocês ainda são carnais.
Ou seja, eu vim aqui há 3 anos, plantei a igreja, dei a vocês leite. Não pude dar comida sólida, porque vocês eram ainda crianças. 3 anos se passaram e vocês continuam como crianças. Ainda agora eu não posso dar comida sólida para vocês. Eu não posso dar teologia para vocês, mostrar coisas mais profundas, ver em vocês os frutos, ver em vocês arrependimento, uma vida piedosa. Não vejo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto. E aí, queridos, observe que mais de 3 anos se passaram de caminhada na igreja, e ainda continuavam na mesma condição, no mesmo modus operandi. Daí os problemas conhecidos, que nós citamos domingo passado. É uma igreja dividida, com problema de imoralidade sexual sendo tolerada, problemas de disciplina eclesiástica, porque as pessoas estavam vivendo de forma descuidada e errada, com a sua mentalidade carnal, e a liderança não fazia nada, deixar, tá tudo bem, o que é que tem, deixa, o que é que tem, o que é que tem? Não tem nada não, não tem nada não. E o apóstolo Paulo vai em cima, quando ele fica sabendo que um rapaz da igreja estava tendo um caso amoroso sexual com a sua madrasta. E a igreja fez o quê? Não, nada. E o apóstolo pega pesado. Havia essa tolerância, havia de fato esse espírito, né, dentro da igreja. Irmãos contra irmãos nos tribunais, crentes que frequentavam, estando na igreja, ainda ia dar um pulinho lá nos templos pagãos para se prostituir, e ele estava na igreja. Havia de fato esse grupo, até teologicamente com problema, que não acreditavam que o Senhor Jesus já havia ressuscitado. Era a igreja de Corinto que acontecia, a igreja mais problemática, irmãos, que nós podemos encontrar nas Escrituras. E Paulo nos ajuda a compreender, queridos, quem é, por conta da falha de maturidade espiritual, ou seja, da carnalidade, ser esta a razão desta igreja tão complicada e das igrejas serem complicadas. Porque boa parte, irmãos, dos problemas que se enfrenta em toda e qualquer igreja é exatamente por conta disso. O conceito errado do que é espiritualidade, camuflado por dons espirituais, porque lá tinha os dons, e eles diziam, não, mas aqui nós temos os dons aqui espirituais, e aqui temos variedade de línguas, aqui nós temos milagres, nós temos isso, temos aquilo. E meus irmãos, dons não são indicadores de espiritualidade. Não é. Os dons não são, indicadores de espiritualidade. Eles são apenas instrumentos para a edificação da igreja. Ponto. Assim sendo, irmãos, nós podemos observar que nos versos 3 e 4, as provas que comprovam o modus operandi daquela igreja. E aí é onde o apóstolo Paulo, ele chega no final agora com o enforca-gato no final, né? Ele dá aquela puxada, quando ele traz agora a verdade dos fatos. Ele traz agora ponto crucial, né, desta divisão. Observe que no verso 3 e o verso 4, o apóstolo Paulo, ele assim escreveu: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? E eu vou parar aqui, porque domingo que vem o apóstolo Alan vai estar na festividade da igreja, e só no outro domingo é que a gente retorna aqui, trazendo, o que é que Paulo vai dizer sobre estes homens e como é que eles deveriam ser tratados, ok? Mas observe, irmãos, que o apóstolo Paulo ele traz algo extremamente claro. Ele traz a verdade do que estava acontecendo: brigas, ciúmes dentro da igreja, andando segundo os padrões humanos, porque se vê isso lá fora. Briga, confusão, moído, é lá fora.
Isso é o padrão humano, mundano, não o padrão do povo de Deus. Que lastimavelmente nós temos observado isso acontecer por aí afora, muito assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O apóstolo Paulo, ele vai fundo. Ele fala sobre estes grupos que seguiam esses homens. E isso, irmãos, nada mais é do que os grupinhos dentro da igreja. São partidos que em torno da igreja eles se perpetuam, abraçando uns em detrimento de outros, de acordo com as suas conveniências. E meus irmãos, como isso é terrível. Isto não é ser igreja. Não, pastor, mas hoje em dia ninguém é tanto seguidor assim, tá? Hoje em dia os grupos são por outras razões. É pela conveniência ideológica, política, é pelas inclinações das ideologias. Eu só ando com fulaninho, beltraninho e cicraninho porque ele pensa igual a mim. Então, como pensa igual a mim, aí dá para a gente caminhar junto. Entende? É dessa forma que acontece. Não, eu tenho que ter aqui meu partido, né? Com voz ativa, para que eu tenha um comando dentro do comando, como uma igreja, irmãos, aqui de João Pessoa. Uma igreja aqui de João Pessoa grande, e eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que já passou de 100 anos de idade, recentemente. Onde o pastor daquela igreja, daqui de João Pessoa, prestes a se jubilar, prestes a passar o cajado para o próximo. Foi tanta confusão na eleição, na politicagem vergonhosa, que ele desistiu da jubilação e retornou ao comando da igreja. E na fala dele, que está no YouTube, quem quiser assistir, pode ir buscar. Fale comigo depois que eu digo onde é. Ele disse assim com todas as letras: a nossa igreja está toda loteada. Nós temos igrejinhas dentro da igreja. Irmãos, isso é terrível. Aquela igreja precisa retornar para isso aqui, ó. Precisa de quebrantamento, de conversão, de alinhamento, precisa da ação do Espírito Santo urgente, porque não se concebe dentro de uma igreja ter falas dele, igrejinhas dentro da igreja. Isso é divisão, gente. Grupos que só vêm ao culto do domingo se forem se apresentar. Grupos de louvor que só vêm na igreja se for o dia estou na escala, então eu vou para o culto. Gente, isso é diabólico, não tem outra palavra. Isso é a ação de Satanás agindo dentro da igreja. É para ser um povo só, irmãos. A perspectiva bíblica nos aponta na direção que nós devemos caminhar juntos, debaixo desta graça do Senhor e das implicações da cruz de Cristo, que morreu por todos. E estabeleceu a igreja com finalidade de adoração a Ele. Se fosse para cada um fazer como quisesse, para que igreja? Então quem desconsidera a igreja, está desconsiderando o que o Senhor Jesus fez. Pronto. E aí como agora caminhar desta forma? Irmãos, isso é terrível. Isso aconteceu aqui em João Pessoa. E eu assisti o vídeo várias vezes, lamentando como é que pode, depois de tantos anos, o homem com não sei quantos anos de ministério, agora na hora de passar o cajado, volta atrás. Senhor de idade, ancião, retomar a igreja, porque ele viu a hora sair e se desfacelar tudo pelas tabelas. Os cultos de domingo lá, um pingo de gente. Eu fui lá divulgar o Vinho de Sertão. Terrível. É de cortar o coração, uma estrutura enorme. Mas só vêm os grupos seletos daquele dia, porque encheu a igreja de células e agora cada líder de célula se intitula como o pastor da célula. E se aquele líder disser, não é para ninguém não vai ninguém. Onde é que pode? Onde isso é modelo de igreja? Só não é na Bíblia Sagrada. Só não é nas Escrituras Sagradas. Isso aí não é modelo. Mas aí, meus irmãos, o que é que então o apóstolo Paulo faz? Traz essa palavra de retorno. E isto, irmão, serve para nós aqui. Que o Espírito de Deus nos dê este entendimento. De que se eu sou um crente carnal,
eu preciso ir de frente para o meu espelho e dizer: Senhor, abençoe esta pessoa que eu estou olhando no espelho e me mostre onde é que eu preciso consertar, porque eu preciso me curvar diante do Senhor, do teu poder. Eu quero ser um crente espiritual. Este deve ser o nosso desejo, o nosso anseio, irmãos. O nosso anseio. Nenhum apego a posturas erradas é maior do que o poder de Jesus. E nós precisamos nos rever a cada dia e deixar de se chatear quando a verdade bater ao nosso coração, e aceitar quando a palavra diz assim: está errado, o caminho não é esse, olha, não é assim, é assim, tem que ser. E a gente entender e baixar nossas orelhinhas e dizer: está certo, Senhor, o Senhor está certo, me capacite que eu quero fazer conforme. A gente vai crescer, a gente vai deixar de beber leite para começar agora a comer comida sólida. Nós vamos estar fortalecidos ao ponto de sermos maduros, e quando as adversidades vier à nossa porta, nos encontrará abastecidos da presença do Senhor, do conhecimento acerca do que Ele representa em nós e do cuidado dEle para conosco. Nós vamos passar muito melhor nas nossas lutas e dificuldades, quando nós vivemos uma mente espiritual, quando nós somos crentes espirituais. Assim sendo, irmãos, para concluir, muitas lições nós poderíamos tirar aqui, nesta noite. Eu quero chamar o pessoal do louvor, que a gente vai cantar com a igreja. Muitas lições nós podemos tirar desta pequena porção. E, meus irmãos, a primeira delas é a natureza da fiel pregação da palavra de Deus, a importância disso, a importância do que é de fato pregar as Escrituras conforme o texto, ser fiel às Escrituras, fiel à exposição, dizer o que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo, ele não mediu palavras, ele não teve uma pregação mole, não, eu vou aqui, mais ou menos aqui, para agradar, não. Ele foi no ponto central: vocês são carnais, vocês precisam ser espirituais, o que vocês estão fazendo está totalmente fora. E isso, irmãos, de fato, faz com que nós possamos olhar para a importância da natureza da pregação. Ela precisa ter este efeito instrutivo, confrontador, para que a nossa vida esteja olhando para as Escrituras e sermos lembrados de que muitas vezes nós estamos fora do foco, e a palavra de Deus está para nos avisar, para nos trazer de volta, para nos alertar, para dizer: ei, está errado, vamos voltar, está na hora. E é pela pregação, é pelo ouvir a palavra de Deus que a fé vem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus é um instrumento, pois esta mensagem pregada hoje aqui não é minha. Eu apenas sou o mensageiro, o portador. A mensagem é do Senhor. Na hora que for a minha mensagem, acabou o meu ministério. Acabou. Porque o homem não tem nada para dizer a ninguém, a não ser dizer as verdades do Senhor Jesus. Observe que nesta exposição deste texto que nós tivemos hoje, precisamos entender que o apóstolo Paulo, sendo quem ele era, ele não bateu no peito para dizer: eu sou o cara. Não. Podemos observar, irmãos, que ele aponta o tempo todo para a cruz de Cristo, o tempo todo para a mensagem da cruz, o tempo todo dizendo: eu não usei de palavras difíceis, de eloquência, de minhas habilidades, de conhecimento acerca de tantas coisas. Não, eu não usei nada disso, porque o objetivo era apresentar o Senhor. O desejo do apóstolo Paulo é que a fé dos cristãos de Corinto tivessem ancoradas e sustentadas no porto seguro chamado Jesus Cristo, e não nele. Assim, meus irmãos, a pregação, ela deve ser pura, ela deve ser simples, mas deve ser profunda, sem criar métodos persuasivos,
palavras de efeito, né? Como a gente vê por aí afora. Declare isso, faça assim, faça daquele outro jeito. Não. No tempo de Esdras, coisa linda, irmãos, acontecia ali. Quando ele botava o púlpito de madeira na praça e o povo todo parecendo uma só pessoa. E ele apenas lia a palavra, só ler. E ao ler a palavra, o povo chorava. Dá para entender? Observe, irmãos, que outra lição que nós temos desta mensagem de hoje, que sem a intervenção do Espírito Santo, ninguém pode compreender o sentido da cruz e as grandiosas implicações para a eternidade. Se não for uma ação do Espírito Santo, o homem natural, ele jamais será um homem espiritual. Porque ele não vai entender, para ele, ali é tudo grego, ele não vai compreender, nada faz sentido para ele. Se não for o Espírito Santo agindo, não são as nossas palavras sábias que vai transformar o coração daquele homem ou daquela mulher. Em penúltimo lugar, irmãos, há um padrão de crescimento na palavra com maturidade, ou seja, se somos cristãos, filhos do Senhor, se temos certeza que a graça salvadora nos alcançou, como é que está o nosso crescimento? Como é que está a nossa maturidade cristã? Estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Ou nós estamos ainda no leite, que não aguenta um sopro, que cria dificuldade, que cria confusão, estranha o irmão, estranha o outro, não quer andar com o outro, fica como um menino, bloqueia no WhatsApp, bloqueia não sei aonde, e parece um pirralho, e não compreende o que há de maior, o que é que está por cima, o que é que nos aguarda na grande esperança da vida eterna. Parece que as pessoas perdem de vista o que é que nos aguarda, que todo dia a gente está caminhando para a morte. Uma hora chegará o nosso dia, a nossa hora, e não tem doutor que cure. Naquele dia, ponto final. Pronto. E aí, como foi a nossa caminhada? O destino certo que todos nós teremos é o dia de partirmos. E aí a gente se envolve com tanto rame-rame de uma mente carnal, abandona a busca por uma vida espiritual e piedosa diante do Senhor, que é o que de fato constrói tesouros no céu, para poder estar no rame, sabe? No picuinho. Irmãos, há algo muito maior sobre nós. Há uma graça que foi derramada sobre as nossas vidas, que nos fez filhos do Deus eterno e todo-poderoso, que preparou uma morada celestial para nós. Há algo muito maior do que cargo, posição, celebridade, festa, boniteza, tudo muito maior do que tudo isso. É muito bonito ouvir grandes oradores. Nós vamos para a consciência cristã e voltamos maravilhados com tanta coisa boa. Mas não esqueçamos, irmãos, há algo muito acima de tudo isso, que é a cruz ensanguentada de Jesus, que representa para nós a nossa redenção. Ele morreu e ressuscitou, e à destra do Pai está. Mas é verdade também, irmãos, que por último, há um padrão de ética vivenciada, ou aliás vivencial, estabelecida pelo próprio Senhor. Mas há pessoas que ignoram isto. Ignoram por conta de suas mentes carnais. Ignoram porque ainda não foi alcançada aquela determinada área de entendimento acerca do que representa a cruz. Somos chamados verdadeiramente para vivermos na presença de Deus, vivendo uma vida transformada, sua igreja, com corações quebrantados diante do eterno Deus Todo-Poderoso, buscando de fato essa maturidade. Para isso fomos chamados, para assim caminharmos fortemente, livres, sem mente carnal, mas com a mente espiritual. Este era, irmãos, o desejo do apóstolo Paulo para aquela igreja. Que este seja o nosso desejo para esta igreja aqui onde nós caminhamos.
Que Deus continue abençoando as nossas vidas de forma grandiosa e poderosa, numa nova perspectiva de espiritualidade crescente. E não, está tudo bem, não preciso nem mais ler a Bíblia. Para quê? Nada, o que eu aprendi já está demais. Negativo. Isso são nutrientes que nós vamos precisar até o último dia de vida. Pode morrer com 100 anos, o crente espiritual, ele precisa ser nutrido pela palavra, por uma vida de oração e pela comunhão dos santos, para a glória de Deus. Amém? Fiquemos de pé, vamos cantar ao Senhor neste momento.